Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. É alegria de nossa parte poder chegar até você, a sua família, levando as mensagens, as reflexões a partir dos evangelhos cotidianos. Nosso desejo sempre, nessa simplicidade como nós apresentamos as reflexões, é que isso possa ajudá-lo a fazer esse itinerário de fé, de criar gosto pela palavra de Deus, de aprofundar sempre mais a palavra de Deus, e que essa palavra rezada, meditada, contextualizada, ela seja guia para a sua vida, para a vida de sua família. Nós estamos percorrendo o itinerário da 12ª semana do Tempo Comum. Hoje, quinta-feira, dia 27 de junho, nós vamos então rezar, meditar com Mateus, o capítulo 7, versículos de 21 até 29. Disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram, deram contra a casa e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Veja, caros irmãos e irmãs, ao concluir o Sermão da Montanha, Jesus ele previne contra a presunção de se salvar apenas pela invocação do nome divino, ou em virtude de ações, digamos, carismáticas, sem acompanhar tudo isso, essas ações, com uma vida coerente, com a prática da caridade. Ainda que as ações, a invocação, enfim, tudo isso seja expressão da própria fé. O que está por detrás do pano de fundo? Não se pode ficar somente pelo dizer. Jesus diz: tem que fazer. Ora, esse evangelho de construir a casa, solidificar a nossa vida sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus é rocha, é a base da nossa vida, que estrutura a nossa vida. Isso tudo está nos chamando, fazendo um apelo para a coerência de nossa vida de cristãos. Com essas parábolas, Jesus ele não nos deixa ilusões. A porta do reino, ela só se abre para aqueles que fizeram a vontade do Pai. E a rocha, ela representa essa vontade. É sobre essa rocha, nós vamos poder construir uma casa bonita, acolhedora, forte. Então, quem se faz discípulo de Jesus deve seguir os seus passos, ouvir, pôr em prática suas palavras. Este estará edificando sua casa, ou seja, vai edificar a sua vida
sobre rocha inabalável, que é o próprio Cristo. E ninguém se iluda, não basta falar fluentemente, saber tudo sobre a doutrina cristã, saber de cor. Se isso não entra no coração, ou então não é suficiente ficarmos cantando belos hinos religiosos. Porque, veja a resposta de Jesus. No final, pode haver tremenda decepção. Não conheço vocês. O que conta? Conta é a gente assumir o compromisso com Jesus e o seu reino. É a gente assumir na nossa vida uma postura de fraternidade, de solidariedade. Isso supõe concretamente a prática da justiça, a prática do amor a Deus, ao próximo. Ou seja, ações que transformam a realidade. Seguindo o nosso itinerário, caros irmãos e irmãs, desta 12ª semana do Tempo Comum, na sexta-feira, dia 28 de junho, vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações com o evangelista Mateus, capítulo 8, versículos de 1 até 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. E então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Veja, caros irmãos e irmãs, esse início do capítulo 8 de Mateus. A gente é bom fazermos primeiramente uma memória retrospectiva, porque depois de apresentar Jesus como Messias da Palavra, lá no Sermão da Montanha, agora Mateus, ele dá início a uma nova sessão dentro do seu Evangelho, onde que ele vai buscar apresentar o Messias das obras. Veja, Messias da Palavra, agora o Messias das obras. O taumaturgo, que vai ao encontro daquelas pessoas que estão sofrendo. Portanto, os milagres de Jesus, eles são prova da veracidade das suas palavras. Embora a narrativa ela seja breve, pouquíssimos versículos, 4 versículos, ela traz um conteúdo muito forte, um conteúdo, podemos dizer, revolucionário. Primeiro é bom que se diga, os leprosos naquela época, eles nem podiam se aproximar das pessoas. Eles viviam afastados do convívio social, gritando a sua miserável situação, para que ninguém se contaminasse. Conta a história que os leprosos até tinham, às vezes, um sininho, que eles tinham que ir tocando esse sino e dizendo, sou leproso, sou leproso. Veja que situação, que exposição de sua situação diante das pessoas. Além disso, considerados impuros, eram impedidos de ir ao templo, prestar culto a Deus. Então a gente poderia dizer que o leproso, ele tinha uma dupla marginalização, a social e também a religiosa. Ora, Jesus, ele tendo assumido a causa dos pequenos, dos oprimidos, Jesus ele não poderia ter outra atitude que não fosse de acolher o leproso. É uma surpresa, sem dúvida, para todos, mas também é desconforto para alguns que logo vão espalhar a notícia de que também Jesus é impuro, porque acolhe, toca no leproso, tocou a pele do leproso. Então, decidido, sem fazer cálculos,
sobre a possível reação dos adversários, o que faz Jesus? Diante do pedido que o leproso faz. Se queres, Senhor, tu tens o poder de me purificar. Jesus, quando toca a mão, ele diz: olha, eu quero, fique purificado. Os sumos sacerdotes ficarão agitados com a presença de alguém que transmite vida abundante para o povo. Mas também, além desse gesto de Jesus de ir ao encontro, nós temos também o desejo do leproso. Ou seja, ao desejo, à fé, ao reconhecimento que Jesus, ele tem a força, tem o poder. E só pode ser a força de Deus, a força curativa, a força restauradora. Portanto, o Evangelho mostra para nós que a lei é para cumprir. Por isso, Jesus manda o leproso mostrar-se aos sacerdotes. Esse detalhe é muito importante. Vai mostrar-te ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha para eles. Então ele vai lá, para se mostrar, se apresentar. Mas o bem da pessoa e sobretudo da graça vão muito além, são superiores do que a lei. Por isso Jesus ele não hesita em estender a mão, em tocar no leproso, para lhe transmitir uma energia que o recria, que o restaura, que o reergue. A gente pode dizer que o leproso, ele representa as camadas sociais consideradas à margem pelo mundo judaico. Os doentes incuráveis, os pagãos, as mulheres. Mas para nós hoje, século XXI, além dos doentes incuráveis, pode representar todos os pobres, os fracos das nossas sociedades, tantas vezes esquecidos, postos à parte, nós sendo indiferentes, maltratando, mas também os poderes estabelecidos maltratando. Então, esse é o olhar que nós precisamos ter ao Evangelho, mas também olhar à nossa realidade. E no sábado, caros irmãos e irmãs, no dia 29 de junho, nós vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 até 17. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. E Jesus respondeu: Vou curá-lo. E o oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado vai ficar curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, eu nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Veja, nessa continuidade do capítulo 8, depois da cura do leproso,
Jesus agora ele cura o funcionário, o empregado do oficial romano. E cura também a sogra de Pedro. Então nós temos, num pequeno trecho, três curas. Três curas, que mostram exatamente essa atividade curativa. Seja pela palavra, eu quero, mas também seja pelo toque, o tocar o enfermo. Veja, caros irmãos e irmãs, isso nos leva a gente meditar, refletir, já que nós somos convidados a fazer o caminho com Jesus, de nós também sermos agentes da cura no mundo de hoje, seja pela nossa palavra, mas também pelos nossos gestos. Nós seguimos por este caminho para encontrar o Senhor, e nós caminhamos para encontrá-lo com o coração, com a vida, encontrá-lo vivo, como Ele é, e encontrá-lo com fé. O Evangelho também nos dá esse testemunho do encontro com fé. E não é fácil viver com a fé. O Senhor, na palavra que ouvimos, Ele se admirou muito com o centurião. Ele ficou surpreendido com a sua fé. Percorreu um caminho para se encontrar com o Senhor. Mas tinha feito esse caminho com fé. Por isso, não só se encontrou com o Senhor, mas ele, além de se encontrar, sentiu a alegria de ter sido encontrado pelo Senhor. E aqui está precisamente o encontro que nós desejamos, o encontro da fé. Quando só nos encontramos o Senhor, nós somos como que, entre aspas, digamos dessa forma, os mestres desse encontro. Mas quando a gente se deixa encontrar por Ele, é Ele quem entra em nós. É Ele quem refaz tudo de novo na nossa vida. Então nós estamos sempre a caminho com fé, com a fé, com essa mesma fé do centurião, para a gente encontrar o Senhor e principalmente para nos deixarmos encontrar por Ele. É bom a gente lembrar que a declaração do centurião, todos nós, quando a gente participa das celebrações eucarísticas, nós repetimos essa declaração quando recebemos a Eucaristia. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Recordem isso. É uma expressão que vai direto ao essencial e que é a expressão de fé elogiada por Jesus. Expressão que é sinal de abandono confiante do coração. Com essa meditação eu concluo, caros irmãos e irmãs, o itinerário dessa 12ª semana do Tempo Comum. A gente se encontra novamente na segunda-feira neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem, com a intercessão de Santo Antônio.